configurados, não vai fazer. Não é isso, Carlos? Tem algumas outras tarefas que são difíceis para a gente fazer também, tipo assoviagem chupacana. É verdade. Essas aí são complicadas. Agora, essa história do Von Neumann aí, como o Cláudio bem disse, assimilou, né, ou assemelhou o computador com o ser humano. Por exemplo, se a gente observar aqui num diagrama, sempre que acontece alguma coisa no computador, passa de um dispositivo de entrada para a CPU busca na memória, conversa com a memória ali, o quanto for necessário, e depois passa para a saída. Por exemplo, o Cláudio perguntou para vocês aqui o que é que você faz, qual que é melhor, se é o if ou se é o case. Imediatamente, você, por um dispositivo de entrada, que for os seus ouvidos e os seus olhos, vocês interpretaram essa mensagem. O seu cérebro foi buscar lá na sua memória, aí ele respondeu para a sua boca, por exemplo, um dispositivo de saída, algo do tipo, não sei qual é melhor, o if ou o case. Mas, perceba, entrada, processamento e saída, certo? Não tem erro. O computador é bem parecido com o ser humano, com algumas alterações grotescas, vamos dizer assim, né? Então vejamos só alguns exemplos, só para não descontextualizar, para manter aqui, não ficar tão distante do que a gente está programado na apostila também. Alguns exemplos de dispositivos de entrada, por exemplo, um teclado, uma webcam, um mouse, ou seja, dispositivos de entrada são aqueles que levam informações ou comandos do mundo externo para dentro do computador. E observe uma relação do que a gente fez na aula passada. Alguns desses dispositivos, por exemplo, eles convertem dados no seu formato analógico para um formato digital. Aqueles mouses mais antigos que tem a bolinha, quando você faz um movimento com ele, aquilo não é um movimento contínuo, não é um movimento analógico? Pois é, quando ele passa para dentro do computador, ele é convertido em sinais que são discretos. Vão pegar partes desse movimento do mouse e vão passar para a CPU e a CPU vai interpretar isso aí. Então tem uma relaçãozinha. Dispositivo de saída, a gente pode citar o monitor, caixas de som, impressora, ou seja, aqueles dispositivos que são usados pelo computador para dar a resposta para o usuário dos comandos que eles enviaram. Então você envia um comando pelo teclado, por exemplo, dispositivo de entrada, a CPU interpreta, busca na memória, processa e devolve o comando no monitor, por exemplo. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Mais ou menos por aí, né, Cláudio? Eu acho que é exatamente isso. E, fazendo uma ponte lá com o SO, com a disciplina de SO, esses mesmos periféricos, pela necessidade de aproximar o seu funcionamento ao funcionamento do ser humano, vários artifícios, vamos colocar assim, gambiarras foram feitas. Por exemplo, uma gambiarra muito grande são os que o que nós chamamos de device drivers, né? Ou seja, o nome é em inglês, mas são os controladores dos dispositivos periféricos. Por que imagina o seguinte, eu tenho algum device driver, eu posso até ter, mas está integrado à minha CPU, certo? Está integrado, eu não preciso de nada a mais, eu não preciso de nenhum plugin, né? Eu não preciso plugar nada na minha USB para poder, né? Não preciso instalar um driver, não, plugar na USB não, mas eu não preciso instalar um driver, né? Para poder funcionar, por exemplo, o meu gesto, né? Não preciso. Está tudo embutido, está tudo embarcado numa coisa só. Agora, nesse camarada aí, não. É tudo aos pedacinhos. Então, surgiu uma webcam nova, então preciso de um controlador novo que entenda aquela webcam e faça a interface daquele dispositivo com a CPU, com a memória e etc. Né? E junto com essas gambiarras, vieram conceitozinhos que a gente lê nos livros e acha que são conceitos mirabolantes, que é o tal do buffer, né? Buffer do dispositivo. Nada, hoje você sabe, aprendeu lá em SO, nenhuma entrada do sistema operacional, nenhuma entrada de dispositivo periférico acontece diretamente para a CPU, não é isso, Carlos? Não acontece. É verdade. Tem que passar antes por uma área de armazenamento intermediária, né? Até mesmo porque a velocidade da CPU é maior do que a velocidade ou seja, não há compatibilidade entre as coisas. Por mais que a gente ache que há, porque são disponibilizados para a gente usuário, né? A webcam está funcionando, então beleza. Mas não há compatibilidade entre as coisas. A CPU, ou seja, o processador do computador, funciona muito mais rápido do que o driver consegue ler as informações de entrada ou escrever as informações de saída.
Então, para isso, existem áreas de armazenamento, ou seja, áreas de memória, áreas de armazenamento temporário, portanto, áreas de memória temporária, normalmente, lá em sistema operacional chamado de buffers, né? Essa palavra buffer é justamente área de armazenamento, né? Vem do conceito de área de armazenamento temporário, para justamente o dispositivo escrever ali e a CPU ter a possibilidade de, não, vou deixar encher esse buffer, deixa ele falar lá. Fala, vai falando aí, companheiro. Vai falando, webcam. Vai falando aí. Quando você encher o buffer, eu vou lá e leio. Porque se eu começar a ler agora, você não tem o que mandar para mim mais, não. Né? Em tese, seria isso. Então, toda essa gambiarra criada por trás do computador é uma tentativa de chegar o mais próximo possível ao comportamento do ser humano. Temos evoluções aí, né? Falamos de computação quântica na aula passada, que é uma das últimas, ou a última geração dos computadores, que está surgindo aí com bastante força. Toda essa questão de sistemas embarcados em robôs, inteligência artificial, hardwares inteligentes e tal. Temos evoluções, mas é como a gente concluiu na aula passada. A evolução, pelo menos, não foi uma conclusão definitiva, mas a conclusão que nós chegamos aqui, né? Como a gente não interage com vocês, vocês não escrevem no fórum pra gente, foi a conclusão que ficou da aula passada. Qual foi? A gente vai evoluir até um determinado ponto. Quando chegar próximo do ser humano lá, alguma coisa vai acontecer, porque senão aí vai acontecer na revolução das máquinas, domínio das máquinas, de volta para o futuro, Exterminador do Futuro, Skynet. Aí vai começar a ser um negócio meio surreal, daí não sei se cola. Aí complica. O professor Cláudio falou aqui dos drivers, né? O device driver, que é justamente um conjunto de informações que ensina a CPU a trabalhar com cada dispositivo. Por isso que cada dispositivo de entrada, de saída, de armazenamento, de conexão, tem o seu próprio driver, né? Para ensinar a CPU a trabalhar com ele. Agora ele falou também de uma outra parada aí que eu achei bem bacana, né? O tal dos buffers, né? São regiões de armazenamento temporário. Isso é o quê? Essas regiões de armazenamento temporário ficam aonde? Ficam na memória. Vamos falar um pouquinho sobre a organização da memória do computador? Vamos dar uma olhada. Então essa questão da memória, ela tem alguns dispositivos que são conhecidamente dispositivos de memória, já que você já deve ter ouvido falar muito sobre eles. Por exemplo, o HD, que seria o disco rígido, memória RAM, memória ROM, memória cache, disquete, que esse você já não ouve falar muito, quase ou quase nada, CD, DVD, Blu-ray, pendrive. Todos esses que estão na tela aí são dispositivos de armazenamento, dispositivos de memória. Alguns deles são de memória definitiva e de armazenamento de massa, como o HD, que são voltados para armazenamento de grandes quantidades de informações, quanto dispositivos de armazenamento temporário, que seria a memória RAM, certo? Agora, o que um tem a ver com o outro e o que cada um deles influencia no funcionamento desse computador aí? Quando você quer lembrar de alguma coisa, definitivamente o que é que você faz? Você anota na sua agenda, né? As meninas gostam muito de anotar as coisas no diário, né, Cláudio? É verdade. Anota no diário. O computador, quando você quer que alguma coisa fique gravada permanentemente, você grava no HD. Agora, aquelas coisas que aquilo que você está lembrando no momento ali, são as coisas que ficam na memória RAM. É igual você quando está jogando bola, né? Você só lembra de como é que faz para chutar, faz cruzamento, cabeçada. De outras coisas você não lembra. Você só fica ligado naquilo que você está fazendo no momento. No computador, aquilo que o processador está usando no momento, fica na memória RAM, na memória cache. Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso aqui? Preparei aqui uma figura que ilustra mais ou menos aí esses dispositivos. E eles estão ordenados aqui por velocidade, certo? Então, por exemplo, os CDs e os DVDs, você só usa quando quer ouvir uma música, ou quando você quer fazer um backup, ou você quer pegar alguma coisa que você não usa muito, você grava no CD, no DVD e deixa ele lá dentro da gaveta. Só vai usar de vez em quando. Por exemplo, porque se toda vez você tiver que trabalhar com alguma coisa que está no CD, você coloca o disco lá no leitor, na leitora aqui, o que faz? Aí ele fica lendo o disco. Aí às vezes o computador trava. Aí você enche o saco, aí você quer abrir um arquivo que está no disco, aí o Word trava, e aí o programa trava, você perde a paciência, Ctrl Del, aí reinicia. Não é assim que acontece? Porque o dispositivo, a leitura desse dispositivo, que são os discos ópticos, ela é mais lenta. Eu nem coloquei o pendrive aqui, o disquete aqui, porque né, não vou nem falar dele mais, esquece. Disquete já foi. É muito lento mesmo.
Então, os CDs e os DVDs acabam sendo mais lentos, né? Aí você tem, por exemplo,